Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bússola Cast, este projeto que tem um propósito de inspirar as pessoas, inspirar através de histórias, através de práticas, pessoas que já fizeram e que fazem as coisas acontecerem. E hoje, para brilhantar este momento, estou aqui com dois grandes especialistas nas suas áreas. Estou aqui com José Carneiro, conhecido por Zé Carneiro, né? Zé Carneiro, é isso. Só mamãe quando chama, quando quer o quê? Quando quer brigar. Quando quer brigar, não é isso? E com George Coelho, presidente da FAMUP, que vai trazer para a gente uma visão de como o público e o privado podem andar lado a lado. Estivemos recentemente em uma missão técnica em Maringá, o Farol de Desenvolvimento da Paraíba, com suas lideranças, 19 ao todos. Fomos visitar, fomos conhecer como Maringá tornou-se a melhor cidade por 5 vezes para se morar e trabalhar. E o nosso objetivo é trazer essa experiência. Então, Zé Carneiro e George estão aqui hoje para trazer quais foram os aprendizados, o que isso pode nos inspirar e o que podemos aplicar. Este processo de benchmarking é: eu quero estar onde alguém já está. E aí eu aprendo com quem já fez. Tem tudo a ver com este projeto quando trazemos aqui empresários para contar os seus cases. Então, Zé Carneiro, começar aqui por você, tá certo? E eu queria até perguntar, sabe, Zé, você como presidente do Farol, quem é Zé Carneiro e por que você está no Farol de Desenvolvimento da Paraíba? Olá, Josué, obrigado por estar convidado aqui no seu podcast. Que já tive a honra de ser um dos primeiros, acho que a gente teve aqui um dos primeiros programas, né? E é bom saber que o projeto teve êxito, que se concretizou e hoje tem uma referência para a discussão de gestão, de RH, dentro dos meios empresariais do nosso mundo aqui na Paraíba, não só na Paraíba, porque é a internet, né? Mas obrigado pelo convite. Na verdade, eu estou feliz também porque vou assumir a presidência do Farol de Desenvolvimento da Paraíba. E eu estou no Farol porque eu acredito verdadeiramente, ferrosamente, que nós tenhamos uma missão de contribuir para que a Paraíba se transforme em um lugar melhor, um estado melhor, com práticas apropriadas para o melhor desenvolvimento e que todo esse esforço de todos esses líderes que fazem parte do Farol, hoje beirando aí 60 líderes, possam refletir no dia a dia da melhoria de qualidade de vida a médio e longo prazo dos paraibanos. E foi muito bom essa experiência de estarmos juntos, o público e o privado, o público porque nós tivemos a presença de secretário do Estado, presidente de entidade representativa dos municípios. Que é o próximo podcast. Terça-feira está gravando com ela aqui, tá? Ótimo. Para contar a experiência dela também como secretária. Então, tivemos a secretária, tivemos George Coelho, presidente da FAMUP, tivemos o presidente do projeto Cooperar, Omar, né, o presidente, um prefeito eleito em mandato, o Chico, lá de Caporã. Chico Nazário, né? Chico Nazário, lá de Caporã. Tivemos também o Pedro Ivo, que é o diretor regional da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, várias entidades de um espectro bastante largo que estiveram pelo lado do público e nós tivemos com diversas lideranças, aproximadamente 15 lideranças, para conhecer a prática exitosa do CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento da cidade de Maringá, e também do AICIM, que é a Associação Industrial e Comercial de Maringá, que tem praticamente a mesma idade da cidade. Olha que coisa, Josué. A cidade vai completar agora, dia 10 de maio, 78 anos e a Associação Comercial tem 72 anos, ou seja, nasceram praticamente juntas. E talvez aí seja já um dos primeiros segredos, né, dessa parceria de tanto sucesso que nós pudemos, durante 3 dias, comprovar efetivamente o porquê Maringá tem que ser um espelho para a gestão e o porquê Maringá tem que ser um espelho para entidades como o Farol, que se baseiam, que se inspiram para trazer para a nossa Paraíba boas práticas e caminhos de desenvolvimento. Muito bom. Vamos ver aqui o nosso... E hoje eu fiz questão de trazer aqui, né, um do privado e um do público para poder assim, a gente fazer esse debate que com certeza vai ser muito rico, onde, não, como eu sempre digo, não é um do lado da mesa e o outro do outro, mas é os dois pegados na mão e olhando para o futuro. Verdade. Como um pode contribuir com o outro. George Coelho, você que é estreante aqui no podcast, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui, assim, é um prazer ter você aqui conosco. E quem é George aí na fila do pão, tá certo? Por que você está aí presidente da FAMUP?
Olha, José, eu quero agradecer o seu convite a participar do Bússola Cast e também participando aqui com você, com o Zé Carneiro, e numa missão tão importante que nós participamos outro dia na questão do Maringá, da visita a Maringá, mas dizer também a você da minha satisfação de estar aqui falando. Jorge Coelho foi prefeito de Sobrado durante 8 anos, teve um mandato de 2013 a 2020, né? Eu também sou da iniciativa privada, mas na área da agricultura, né? Também tenho esse trabalho. Fui eleito presidente da Federação das Associações dos Municípios em 2019 foi uma eleição bastante assim apertada, né? Ganhamos por 7 votos, mas são quantos municípios na época tinha 166 municípios, né? Esses municípios eram filiados, o poder de voto só era 135, votaram 127, dos 127 eu tive 67 e meu concorrente teve 60 votos. Numa eleição, como eu disse, muito apertada, porque era uma federação que estava estagnada. E aí os companheiros decidiram assim, que pelo meu nome, foi um nome de consenso assim na chapa dos prefeitos, e aí eu fiquei muito feliz por saber que estava também exercendo o papel de prefeito, mas estava fazendo aquilo que o dever de casa, estava fazendo gestão, e com gestão a gente também começa a ter resultados. E aí a gente assumiu a federação em 2019, teve outra eleição em 2020, e a gente já mudou a condição, porque era a cada 2 anos, e aí por conta das federações do Brasil que estão mudando para eleições a cada 3 anos, por conta da Confederação Nacional dos Municípios, que é a cada 3 anos, a FAMUP também entrou nessa condição, e eu já vou no 3º mandato. Em 23 fui reeleito novamente por unanimidade, né, 2 eleições, em 20 e 23 por unanimidade, sendo que 62% dos prefeitos tiveram a honra de ir lá votar porque assim o quiseram. A gente não precisava de que os prefeitos, quando tem uma eleição assim, com chapa única, né? Com aclamação, a gente tem uma quantidade lá pelo estatuto de que 40 prefeitos assim votando, a gente já está consolidada a votação. Mas os prefeitos eram assim questão, porque tem aquela condição de defesa e também sabendo que a federação está fazendo o seu papel, que é em defesa não só deles, como também do município, porque nós somos passageiros do poder, né? Todo gestor é passageiro do poder, mas o município continua, a cidade continua, as pessoas continuam vivendo. Muito bom, ouvimos muito isso em Maringá, né? Mas daqui a pouco a gente volta ao assunto. Mas a realidade é essa. E aí a gente está nessa luta do municipalismo, defendendo as causas, né? Defendendo esse conjunto que é o municipalismo, porque as cidades é onde tudo começa, e eu fiquei muito feliz de receber o convite do Farol para participar de uma tão importante missão, e também saber que nós temos uma entidade como o Farol de desenvolvimento, que faz com que a gente fique muito feliz, porque eu acredito na política pública privada. Eu acho que esse Brasil ele precisa exercer na sua essência a política pública privada. E quando a gente tem um Farol, tem pessoas ligadas à iniciativa privada e trabalha pensando, né, no público, mas sabendo que aquilo é o bem comum de todos, porque é o bem comum de quem produz e é o bem comum da coletividade, né? E a gente fica muito feliz em fazer com que um projeto tão importante vá à frente. Eu sou muito otimista quanto ao municipalismo, quanto a essa política pública privada. Posso dizer a você, eu incentivo. É entusiasta, né? Bom, a ideia de Chico Nunes, né? Que é o presidente até dia 5, não é isso? Dia 5 de maio, Chico Nunes, presidente, isso. Fundador do Farol, primeiro presidente. Falei para ele, Chico, você marcou um golaço, tá? Você encerrou assim sua participação como presidente, levando esse grupo, como ele mesmo disse, né? Eu vindo sozinho aqui, eu não conseguiria passar para vocês a grandeza que é essa relação entre o público e o privado e a visão sem de dúvida. Todo quem mora em Maringá é o quê? Maringaense, tá certo? Então, assim, e também o Sebrae, né, que nos apoiou aí nessa missão, sim, né? Sim. Então, o Sebrae foi parceiro nessa missão, e dizer o seguinte, que eu fiquei impressionado com o que eu vi. Eu estava aqui entrevistando o nosso secretário, Tiago Lucena, que também faz parte do Farol, sim. Tá certo? E falamos sobre o centro da cidade. E eu disse aqui na época, tá gravado, bota depois aí, produção, bota esse corte depois aí pra ficar dentro desse podcast aqui. Falei assim, eu desafio
qualquer gestor público resolver o problema do nosso centro da cidade, aqui de João Pessoa. O prefeito, o deputado, o senador, o presidente, vereador. Por que não resolve? Porque tem que ser um projeto de Estado. Como você falou, né? O poder passa, o município fica, né? O município fica, tá? E foi o que eu vi lá. Então, isso foi o que mais me impressionou. Quando fomos recebidos pelo prefeito, o Silvio Torres, né? Silvio Barros, não é isso? Silvio Barros, ele disse isso, tá? Então, isso foi o que mais me impressionou. Foi essa consciência de que você está no poder, você não é o poder, você está ali. E vocês, a pergunta é para os dois. O que mais impressionou vocês nesta visita a Maringá? Bom, antes de tudo, acho que é importante, José, para quem está nos ouvindo agora, entender um pouquinho o que é Maringá, né? Então, Maringá é uma cidade planejada, ela nasceu do zero, mas já nasceu planejada, através de iniciativa privada, uma empresa que comprou as áreas, loteou em fazendas e, para ocupar a venda das fazendas e atrair moradores, ela fundou a cidade de Maringá. Como a gente já disse aqui no início, vai completar 78 anos. Então, Maringá nasceu do zero planejada. Desde o seu primeiro morador, houve uma aquisição de um terreno com recurso próprio para fazer a obra e criar a cidade, né? Então, Maringá está localizada no norte do estado do Paraná. É uma cidade que ela tem aproximadamente um pouco menos de 500 mil habitantes e no seu entorno giram aí em pouco menos de 800 mil habitantes. Então a gente está entendendo que é um conglomerado metropolitano substancial, é a terceira cidade maior, mais importante economicamente do estado do Paraná, que é um estado pujante. Ela está atrás apenas da capital Curitiba e de Londrina. Portanto, Maringá é uma referência. É importante que a gente entenda que nós fomos beber na fonte de uma cidade que é referência e que tem muito a nos oferecer. Então, primeiro, antes de tudo isso, né? É importante que todo mundo se localize. Maringá, além da questão da força do agronegócio, onde a segunda maior cooperativa do Brasil está sediada e foi fundada em Maringá, também em Maringá nasceu o projeto Sicoob, né? Maringá hoje tem dois outros pilares econômicos, que é o pilar da educação, com 4 grandes centros universitários, e o pilar da saúde, tanto público como privado. Então, toda essa estrutura econômica converge hoje para ter um município pujante, muito organizado. Nós vimos lá exemplos de organização e de funcionamento bastante claro, né? Que transfere para o seu morador uma qualidade de vida muito grande, que vão desde a questão da saúde e educação, como a gente já citou como pilares aqui do desenvolvimento econômico, mas também da segurança pública, né? A gente não vê praticamente em Maringá polícia na rua, porque tem uma ordem corrente. Então, você não precisa de tanto aquele policiamento ostensivo, uma cidade que tem crescido bastante e conseguido trazer qualidade de vida para quem vai para Maringá, né? Até escutamos isso por várias pessoas e de fontes diferentes, em momentos diferentes, que quem se forma em Maringá, diferentemente de outros lugares do interior, que o formando ele quer sair para fazer carreira em outras cidades e quem sabe para a capital, lá o cara quer ficar em Maringá. E usa o lema, né? Quem vai embora quer voltar. Quer voltar. Então, assim, a gente viu isso. Maringá, quem vai embora quer voltar. Então, a gente viu isso na prática, né? E isso nos incentiva a poder trazer o que é possível de trazer, porque tem muitos bons exemplos. Existe também, é lógico, uma distância institucional hoje bastante grande, que a gente viu, porque a cidade ela foi forjada nesses moldes entre parcerias públicos-privadas desde o momento zero, né? Então, a gente não pode achar que a gente consegue fazer algo parecido numa cidade que vai completar 450 anos daqui a pouco, João Pessoa, né? Um estado dos mais antigos do Brasil. E aí a gente não pode achar que dá para fazer uma similaridade imediata. O bom do Farol, e ter ido, como eu já disse aqui no início, com pessoas atuantes que dão espaço para o Farol da iniciativa pública, do poder público, é pegar o exemplo, pegar a semente e ter a capacidade de visualizar como pode ser aplicada aqui na Paraíba, dentro da organização social, econômica e política do nosso estado. Eu acho que esse é o ponto principal que a gente tem que ter em mente. Disse que o cara chegou para o sábio e perguntou quanto tempo leva para a tâmara da tâmara, né? A tamareira da tâmara. É um negócio absurdo, né? Assim, negócio de você planta para a próxima geração. Geração, Aí quando ele foi saindo, aí o sábio olhou e disse,
Mas se não plantar hoje, demora mais ainda. Demora mais ainda, é isso aí. Já você falou em semente, então, com certeza, é bem diferente, mas se não plantar hoje, demora mais ainda. Exatamente. E é por isso que o Farol existe, para estar plantando, né? Jorge, e você? O que te impressionou mais na cidade de Maringá? Olha, o que Zé falou aqui é muito importante. Ele foi criado com a política pública privada já, e eles têm um associativismo muito forte, até porque a região sul ela já tem, pela natureza dela, ela tem o cooperativismo já entranhado neles, nos negócios, na vida pública. Você sabe, fora aquilo a gente não conheceu, mas tem muitos consórcios no Paraná que trabalham com atividade pública já com os municípios, com o governo do estado e levando o desenvolvimento. Maringá é uma cidade que, para você ter ideia, tem 100% uma cidade saneada. Uma cidade de quase 500 mil habitantes, mas 100% saneada. Quer dizer, ela já nasceu, né, projetada. Ela já nasceu pleno emprego, né, Jorge? Com pleno emprego, né, precisando mais ainda. Né, você veja que ele tem um déficit lá ainda para emprego, para poder ter o emprego, mas eles têm a capacidade também de se organizar. Né? Eu acho que quando a gente aprende esses cases de sucesso, a gente conhece esses cases de sucesso, a gente tem a capacidade também de transformar para a nossa região. Zé foi muito feliz, a gente não pode fazer algo aqui que não está enraizado na nossa cultura, mas a gente pode começar a tentar transformar. A terra está arada, a gente precisa plantar para que a gente faça com que aquilo que a gente teve o conhecimento, a gente também comece aqui a mudar o pensamento. O status quo do que a gente vive hoje, do né, que a Jorge? gente vive hoje, porque aí a gente vai poder entregar para a política, entregar para os gestores aquilo que é o melhor. Não é que a gente vai conseguir êxito em tudo, mas a gente vai conseguir pelo menos ter um norte de que aquilo no futuro, com os jovens que estão saindo da universidade, com os que estão nascendo, que estão na terceira geração, eles já têm uma capacidade de fazer com que aquilo que está sendo implantado siga. É o que está acontecendo hoje no Maringá. Eles exercitam a cidadania permanentemente. Exato. Hoje. Eu acho que eles têm essa capacidade. Eles não têm um poder de política, assim que eu digo, a sociedade civil organizada privada. Eles não têm um poder político, mas eles têm um poder de mostrar, olha, o melhor para a gente é isso aqui. Principalmente usar o conhecimento do dia a dia, quem está ali no front, e levar como propostas de políticas públicas. Né? Fazem muito isso, né? A gente viu eu vou citar aqui dois exemplos importantes. Primeiro, que a Associação Comercial de Maringá, ela acabou de dar posse, né? Assistimos lá a posse, 500 voluntários. 500 voluntários, profissionais liberais que vão contribuir no planejamento do progresso da cidade. 570, viu? 570, né? Então, só interrompendo um pouquinho, tá? Porque assim, eu faço parte hoje da CDL João Pessoa, Associação Comercial, conheço bem a de Campina Grande, sou associado, mas não faço parte da diretoria. Cara, 5 mil associados na associação. No município. A posse foram 570 pessoas. E porque houve um pequeno caos aéreo à tarde e não pousaram 2 voos, senão tinha tido mais presença ainda de pessoas. Né? Então, o primeiro exemplo é essa questão da quantidade de associados e de voluntários que estão na associação comercial para contribuir. Por quê? Porque lá tem 9 conselhos públicos privados que opinam, que atuam diretamente com a prefeitura em praticamente todas as áreas do município. Né? Segunda coisa é o seguinte, é que Maringá ela se preparou para isso a partir de uma crise. Nem sempre foi o mar de rosas, nós ouvimos lá, nem sempre foi o mar de rosas. Né? Nos anos 80, 90, foram anos muito desafiadores para a gestão, porque o Brasil passou por N processos de hiperinflação, de cortes, de choque de gestão para tentar achar... políticas públicas que não se encontravam. Que não se encontravam e não davam continuidade. Então, Maringá também foi vítima disso, mas foi a partir de uma grande crise em Maringá que foi criado o CODEM e aí, claramente, a cidade se transformou. Né? Explica aí como é que funciona, Zé, o CODEM, para quem está nos assistindo. Vamos lá, pessoal. O CODEM é o Conselho de Desenvolvimento de Maringá. É uma entidade que foi criada, ela é gerida publicamente, mas ela foi criada de forma privada e transformada em bem público, tá certo? Para que ela pudesse, inclusive, receber as benéficos dos acessos à verba para projetos. É uma entidade que é gerida por um conselho,
né? Salvo engano, esse conselho está formado por não mais do que 25 pessoas, mas que ele gere uma série de conselhos junto com a Associação Comercial e com a Prefeitura de Maringá, e esses conselhos que são os operacionais para entregar as políticas públicas que são transformadas em projetos que vão para a Câmara de Vereadores, etc. E são projetos de Estado, são projetos, exatamente, são projetos para o município, né? Ou seja, são projetos do Estado da governança, né? E aí, como está arraigado nessa cultura, e Maringá foi muito sábia em tirar proveito de uma situação muito ruim, salvo engano, no final dos anos 90, ela passou por uma crise imensa, estava hiper endividada, numa época de muita inflação no Brasil, enfim. Então, Maringá ela soube tirar proveito dessa situação que era ruim. E aí a gente não precisa ficar ruim para tirar proveito. Então, o Farol conheceu Maringá, né? Nosso presidente Chico Nunes tem sido um árduo defensor do CODEM, é um das fontes de inspiração do Farol. E como ele bem disse, sabiamente, ele disse, tinha que levar essa missão lá, porque era muito difícil uma só pessoa dizer tudo o que é Maringá e o que é essa união da gestão. Assim feito, a gente volta com o coração cheio de esperança, radiante, que a gente consiga plantar aqui, como eu disse, a semente, né? A gente sabe que a gente vai plantar várias tamareiras, né? Mas em algum momento a geração futura, além da sombra da tamareira, ela vai começar a colher os frutos que são ricos e muito fartos, com muita longevidade, né? Tamareira, ela demora muito a dar, mas ela também demora muitos anos, séculos para morrer, né? E uma tamareira produz quantas tamareiras depois, se você quiser, né? Exatamente. Então assim, um fruto que pode multiplicar. Então a gente voltou com essa esperança no coração, com esse ímpeto, né? Eu acho que o grupo também teve uma felicidade de ser um grupo muito plural, onde a gente tinha gente de tecnologia, educação, gestão, né? Gestão pública, lideranças. Porque nem todo líder que está no Farol, e todos são líderes, mas tem, digamos assim, no seu DNA a liderança das pessoas, né? Eu posso ser líder na inteligência, eu posso ser líder numa determinada habilidade, né? Mas é importante também, e nós vimos isso em Maringá, o quanto as pessoas são inteligentes, quanto as pessoas são importantes dentro do projeto de Maringá. A gente viu dentro da Associação Comercial uma estrutura invejável, né? Uma estrutura maravilhosa, que as pessoas são o centro da gestão e são o centro da decisão. E o que interessa é que esses 570 que estão lá na associação são voluntários. Pagam para trabalhar, porque na verdade se passar social você paga, exato. E não tem filiação política. Então, assim, um dos princípios da diretoria, no caso, né? A diretoria toda, não pode sequer ser filiado a um partido político. Se quer se candidatar, você sai da diretoria e aí você se filia para depois poder concorrer a qualquer cargo público. George, você como representante hoje dos municípios, foi lá com essa missão. O Farol, ele é de desenvolvimento da Paraíba. Tá certo? Como é que você vê hoje aí, já deixa aqui a fazer igual faz o prefeito Silvio Barros, né? Que ele disse que estava no avião, né? Um helicóptero, e fez um acordo lá, o cara prometeu o negócio, ele já ligou só, tô aqui com o governador e ele tá prometendo. O irmão dele é deputado federal. Ricardo Barros. Ele estava com o governador indo para uma solenidade, e eles viram de cima, aquilo impressionou o governador, porque eu acho que já tinha algum pedido, e o governador questionou eles questionaram o governador sobre fazer acho que é 21 quilômetros, se eu não me engano, 20 quilômetros, né? De duplicação. Da única saída de Maringá era duplicada. E o governador disse que tem 200 milhões para gastar numa estrada dessa, mas podia servir a 20 municípios, né? Ele podia pensar dessa forma. Mas se tivesse o projeto, ele fazia. E o que é que o CODEM fez? O que é que a classe empresarial fez? Entregou o projeto ao governador com a maior rapidez possível, porque pegou na palavra. Quando você diz assim, as pessoas de lá se prestam a trabalhar sem receber, quem está no Farol tá pagando para trabalhar. Exato. Porque você está tirando, você tem sua atividade. Chama-se o custo de oportunidade. Né? Você tem sua atividade, mas você está tirando seu tempo também para você dar uma pagando a mensalidade também. Você está fazendo com que aquilo que você acredita e tem a condição de um dia ser executado, você está lá fazendo, cara. Você está pagando para fazer aquilo. Você não está cobrando do poder público, você não está recebendo do poder público para estar participando de uma entidade tão importante. O que eles fazem realmente é isso. Eles participam, eles
para um pouquinho do tempo dele para fazer com que a cidade dele melhore. E esse projeto que ele entregou não foi só para o município, Zé. Na verdade, porque, exatamente. na verdade, foi para o Estado. Na verdade, você pode entregar um projeto desse que vai beneficiar uma cidade tipo, não só João Pessoa, quando a gente fala muito na capital, né? Mas você pode entregar um projeto que vai beneficiar uma cidade como Cajazeiras, como Patos, como, sei lá, Bom Jesus, que é a menor cidade de fora, o Cariri, que tem Cochichola, mas que você está lá servindo Cochichola que é exemplo de educação da primeira infância, né? E aí você, quando puxa para que você, dentro de uma entidade como o Farol, por isso que eu digo, o Farol, ele tem tudo para dar certo, porque as pessoas que estão nele estão se dedicando a ele, para colocar uma parte do seu conhecimento, uma parte do que você tem de graça. De graça não, digo, é pago, porque você está se dedicando, você está deixando sua atividade para fazer algo em benefício. E aí, minha pergunta é em cima disso aí, Jorge. Você que hoje interage com muitos municípios, talvez não, dos que foram para a missão, você é o que mais conhece o município, no caso dos prefeitos, que você lida com eles ali. Como é que o Farol, como é que você imagina que o Farol pode contribuir, não só com a capital, mas também assim com todo o estado, emprestando, doando esse conhecimento técnico, tá certo? Como você viu lá, esses projetos para o estado. Você consegue ver aí essa interação? Consigo ver. E hoje os gestores têm fome de projeto, eles têm fome de poder fazer. Eu vou dar um exemplo que o Farol tem a condição hoje de resolver uma questão que nós temos um turismo muito forte no Brejo. O que é Bananeira hoje? E a cidade circunvizinha, principalmente na região ali do Brejo, que hoje tem o Raiz do Brejo, tem o caminho do frio, tem tudo aquilo. E a gente tem agora a questão dos roteiros da cachaça, do né? roteiro da cachaça. É acabado de criar uma associação dos produtores de cachaça artesanal de Alambique aqui na Paraíba. Que o próprio governo do estado quer fazer um incentivo via ICMS para poder aquelas pequenas entradas, aqueles pequenos trajetos ser asfaltados para que você visite o engenho, que você conheça isso aí. Isso é o que? Turismo, isso é dinheiro, mas você tem condição dentro do Farol de entregar o quê? Muitas das vezes um projeto de viabilidade que a visão do governo não tem. Você tem uma dificuldade, todo mundo tem uma dificuldade para chegar em Bananeira, ou não tem? Tem, exatamente. Mas a gente tem que entregar, e muitas vezes a visão do empresariado, a visão de quem está lá, tem a capacidade de entregar ao governo algo que ele não está vendo, que é o quê? A acessibilidade. Eu acho que essa fala de George, Josué, ela tem muito a ver no momento que a gente vai introduzir agora a nova gestão no Farol, né? Louvar todo o esforço, a seriedade, o comprometimento que Chico Nunes teve, a doação do seu tempo, da sua melhor energia para tirar do zero um projeto muito bom, mas é muito difícil, né? Mesmo porque você lidar com pessoas muito parecidas, com tantas lideranças, também tem seu peso. Eu perguntei né? aí qual é o maior desafio, eles querem liderar líderes. Não é fácil, né? Então, Chico fez essa missão dolorosa, de muito sucesso, trouxe o Farol até aqui. Agora a gente precisa dar celeridade e começar a entregar para a sociedade algo concreto. A gente vai lançar agora o novo portal do Farol, com o início de gestão de dados públicos. Esse é um dos pilares que eu quero também introduzir dessa nossa gestão, para que nós sejamos os guardiões dos dados de desenvolvimento, que nós possamos discutir com a sociedade local e também fora da Paraíba o que é Paraíba falando de dados. A gente pode depois, inclusive, conversar sobre isso no outro programa, mas a provocação de George eu acho que é muito pertinente no sentido do que a gente deseja. Foi muito importante a participação da secretária Poliana, que tem aberto espaço institucional para o Farol. Né? A gente sabe que tem lideranças dentro do Farol que existe o espaço pessoal junto aos governantes, mas a gente precisa extrapolar o que é o espaço que Zé Carneiro consegue com um amigo que é secretário ou com um respeito que tem do governador, e esse espaço ser transferido para o Farol de Desenvolvimento, e sim o Farol como entidade, a gente viu isso de forma muito clara em Maringá, e o Farol como entidade poder efetivamente contribuir, ser ouvido, e o Farol, eu aproveito esse espaço para tornar público um ponto de vista que está mais ou menos consolidado hoje dentro do Farol. O Farol não tem nenhuma vaidade de ser detentor de nenhum projeto, de nenhuma titulação. O Farol quer contribuir, e o gestor público que estiver na cadeira naquele momento é quem será o responsável por executar uma ideia que o Farol leve. Agora, é importante que os gestores se acostumem, abram a mente de que existe hoje na Paraíba uma entidade preparada que tem
no seu corpo um grupo de pensadores de características múltiplas que podem efetivamente contribuir com o Estado e com os municípios. Fiquei feliz quando o George disse que hoje, nessa nova leva de gestores públicos que tem uma sede muito grande por conversar além das paredes do público, ou seja, ouvir também o que a gente pensa. E desta maneira o Farol tem a oportunidade de contribuir. O Farol não disputa cargos, o Farol não disputa eleição e o Farol não disputa espaço sobre o projeto. O Farol quer levar para a Paraíba o desenvolvimento. E um exemplo claro é que o Chico, que estava conosco, o Chico Nazário, tem um problema efetivo. Porto Seco, né? Não só o Porto Seco, mas também a indústria de beneficiamento de biodiesel que está para se instalar em Caporã, que estava sofrendo algumas... digamos assim, processos que dentro da burocracia normal, mas o outro estado está vizinho, está doido que a gente gagueje aqui e perca a oportunidade de ter essa indústria. Toda a oportunidade. Né? Então a gente tem que ser rápido e o Farol agiu, isso já andou, você sabe que na última reunião ele já comunicou, mandou um recado para Chico e já tinha conseguido andar dentro da Cinep. Destravar, né? Destravar, e esse eu acho que é o ponto que o Farol pode sim ajudar de forma hoje concreta, e ser ouvido, né? É importante que a gente agora se acostume, que as entidades públicas se acostumem. Existe na Paraíba uma entidade, chama-se Farol de Desenvolvimento da Paraíba, é muito séria, é estruturada, tem pessoas com bons propósitos e a gente pode contribuir com ideias, com projetos e com ações para melhorar o nosso estado. Essa viagem com os empresários e com o poder público, as pessoas que representam, que você falou aqui, né? Ou seja, a secretária, o George, o Chico Nazário, o Ivo, o Omar, eu acho assim, foi fundamental porque tivemos tanto o olhar nosso como empresário, como gestor ali, e quem faz gestão pública também. E o que eu percebi no final foi essa harmonia, sabe? Assim, você falou seu coração feliz, eu acho que todos nós saímos porque debatemos muito quando terminava uma reunião, no caminho para casa, no hotel, e nós percebemos que o que falta é só esse azeitamento, Zé. Que falta, que eu acho que o Farol pode sim conseguir trazer toda essa vontade, tá certo? Para juntar com a vontade do gestor público. Foi muito interessante a fala do prefeito lá, quando ele disse: é bom eu ter com quem conversar, é bom eu ter com quem ligar de madrugada. Cara, eu tô com tal problema. Ele trouxe o caso dos autistas, está resolvendo com a sociedade. Que é a nível nacional, mas que ele já está sentindo na pele. Isso. É uma discussão até nacional. Ele trouxe o caso também. Então foi ele disse o quê? Eu tenho que levar uma porrada, tem que fazer alguma coisa para isso dar certo. Você viu quando ele falou. A questão de uma campanha que Maringá fez de não dar esmola. Sim, e aí tiveram um atrito com a igreja, porque a igreja na Bíblia diz que é para dar esmola. Não vou fazer juízo de valor aqui, tá? Que não é o nosso objetivo. Mas assim, chamaram para conversar e conseguiram achar o meio termo. Então, assim, eu saí de lá assim, acreditando que é possível, sabe? Acreditando que é possível. Agora, como você falou aqui no começo, né? Não é uma coisa que você vai fazer no estalar de dedo. É uma mudança de cultura, porque quando nós fomos conversar lá na central compartilhada, depois até eu pedi para você explicar um pouquinho, que também foi uma coisa muito, muito importante, nós vimos a fala do prefeito, a fala do secretário, a fala da diretora totalmente alinhada. Sim. Tá certo? Totalmente alinhada. A fala do presidente do CODEM, a fala do presidente da Associação Comercial, parece que eles tinham ido para um jogral. Todo mundo sabia exatamente o seu papel e o papel do todo. Né? Isso é muito importante, Josué? E assim, a gente sabe que a Paraíba está num momento muito bom. Nós temos aqui, a gente falou aqui do boom do turismo e falamos aqui do Brejo, né? Nós temos ainda joias a serem exploradas, como o Parque dos Dinossauros lá em Sousa, tá certo? A própria otimização do Cariri como destino turístico riquíssimo, com muitas oportunidades. Eu, particularmente, sou um fã da questão da geolocalização do Cariri, não é? E você falou de uma pedra que tem uma na pedra, exatamente. Vamos lá, Serra Branca, né? Serra Branca... Eu lembro. Exatamente. Então, Serra Branca, por exemplo. Serra Branca, a pedra que traz o nome da cidade, que traz o nome da cidade, né? É um monolito, está catalogado e foi feito exames geodésicos, né? É um monolito, ou seja, é uma única pedra. E muito possivelmente, se ela não for a primeira, ela é a segundo maior monolito das Américas, tá certo? Então a gente tem aqui um monumento natural imenso, salvo engano, faz tempo que eu li, mas ela tem 720 metros de altura, 2,7 quilômetros de largura, com 7,2 ou 6,9 de comprimento, o que faz ela
o maior monolito ou o segundo maior monolito das Américas. Ou seja, é um monumento. Em qualquer outro lugar, se fosse no Utah, já tinha virado parque nacional e parque estadual, tá certo? Então, estou dando um exemplo do potencial que a gente tem no Cariri. Isso pode ser um projeto do Farol e levar para o estado. Com certeza. Então, enfim, voltando. Nós temos hoje uma questão do boom turístico que a gente vive. João Pessoa é um destino agradabilíssimo, que está sendo visto por todos, brasileiros e estrangeiros, né? Isso traz conflitos, como a gente sabe que traz também oportunidades, mas principalmente é preciso que haja a sensação e a certeza de que sozinho nem o poder público, nem o poder privado resolve nada. A gente precisa estar juntos para buscar a melhor maneira de aproveitar e que a gente tenha a capacidade de promover esse desenvolvimento o mais longevo possível e estendendo também a outras regiões da Paraíba. Por falar em região, você falou que tem uma atividade no agro, é isso? O que você faz, Jorge? Planto abacaxi. Abacaxi. Agora só que o abacaxi do plantio é mais docinho, da política é mais azedo um pouquinho. Lá você planta abacaxi, não? Você descasca abacaxi, né? Descasca abacaxi. Sai na região de Sapé? Não. Eu estava plantando na região de Santa Rita. Hoje a gente já não está plantando mais aqui na Paraíba. A gente tem atividade no Pará, no sul do Pará. As condições climáticas lá são boas? Não, são boas, são a mesma coisa daqui. Agora só que em termos comerciais é melhor para a gente. E aqui, em termos de doença, essas coisas, ficou um pouco complicado aqui. Lá, a gente não tem problema com a doença do abacaxi, com a fusária do abacaxi. Sapé já foi um dos maiores produtores, Já foi. Sapé, Mari, né? Hoje o maior produtor de abacaxi da Paraíba é Araçagi. Araçagi e Lagoa de Dentro. Né? Então, hoje já foi Santa Rita, já foi Pedra de Fogo. Eu voltando ao Cariri, eu quero dizer a você que o Cariri hoje pode se tornar um polo texto muito grande. Porque a região de Santa Cruz de Capibaribe, Toritama e toda aquela região, ela exauriu lá a condição, né? E hoje eles estão vindo para a divisa da Paraíba. Estão em Barra de São Miguel, estão em Caraúbas, estão em São João do Rio, São João do Tigre, estão lá em Alcantil, já estão em Barra de Santana, estão em Riacho Santo Antônio. Porque o governo de Pernambuco não faz aqueles 40 quilômetros de estrada. Vai fazer agora, Aí é que o pernambucano vai vir mesmo, porque com aquela estrada horrorosa de barro, né, que é feito pro cara não vir. Em São Bento do Una é feito pro cara não vir, né? Aquela estrada é feita pro cara não vir. E aí, eles São Domingo, eles estão pegando isso, eles estão trazendo isso, porque lá o pessoal está precisando de espaço, está precisando de mais gente produzindo, e essas cidades estão começando a gerar emprego nesse polo, estão começando a gerar pequenos empresários, que isso vai a tendência a crescer. Agora, crescer como? De forma organizada, de forma que alguém organize eles, né? E a gente aí precisa desses projetos para que eles também cresçam de forma organizada, não cresçam de forma desorganizada, senão daqui a pouco nem eles mais vão saber como é que vão conduzir esse crescimento, esse polo. E é muito interessante, porque aí você pode levar uma indústria. Muitas vezes você diz, a indústria vai vir para João Pessoa, mas tem indústria para você poder levar para o interior, para aquilo. É por isso que eu digo a vocês, vocês estão no caminho certo. Vocês são pensantes, vocês têm formadores de opinião, porque vocês trabalham na atividade todo dia. Eu trabalho na atividade da agricultura, é diferente, mas é atividade. Quando eu disse em algumas falas minhas que usei muitas das vezes a condição de resolver coisas como se eu estivesse na minha atividade, é como se você estivesse na tua atividade, mas tu estivesse gerindo algo público, que é muito difícil, mas eu tive que exercer em algumas horas para poder aquilo dar concretamente certo, rápido. Porque se você for esperar pelos trâmites que você tem do poder público, você custa demais. E aí a gente viu lá, né, Jorge, justamente onde o CODEM e a Associação Comercial do Maragá entra nessa parte. Ela entra nessa parte do projeto, exatamente, que é uma parte muito demorada e hoje muito discutida juridicamente dentro da gestão pública, entrega o projeto pronto, né? O Farol não tem ainda essa musculatura, mas a gente vai crescer nesse sentido. Gostei do ainda, viu? Essa que se pensa mesmo. Com certeza, o Farol não tem ainda essa musculatura, mas a gente vai trabalhar desde o primeiro momento para criar essa musculatura e poder interagir e entregar para municípios da Paraíba, para governos, para secretarias, tá certo? Possibilidades que elevem a Paraíba à condição
e de um Estado muito mais pujante. Mas às vezes você às vezes pode não levar o projeto de imediato, porque é algo que se torna mais caro. Mas você leva o estudo, você leva a ideia, você leva a ideia. Quando eu falo, viu, Jorge, o projeto não é o projeto executivo final, mas você leva o estudo. O estudo para dizer a viabilidade daquilo ali. Porque muitas vezes quem está ali para fazer alguma coisa quer ver a viabilidade. E quando você entrega a viabilidade, entrega aquele conteúdo com viabilidade, você não pode fugir mais daquilo. Você sabe que tem condição de fazer aquilo. Exatamente. Porque uma coisa eu queria dizer, olha, a gente tem que, um exemplo, a gente tem que duplicar esse estado. A gente vai duplicar para quê? Okay. Se a gente tem algo para fazer ali, noutra região, que vai gerar muito mais emprego, vai gerar muito mais nesse momento. Esse aqui pode ter um dia, não vou dizer que não vai ser duplicado, mas a gente tem que gerar. Eu aprendi muito com consórcio também, eu falei para vocês que eu fui presidente de consórcio, sim, e o governador na época, Geraldo Alckmin, ele hoje, então, vice-presidente da República, ele como governador, ele acredita muito nessa questão de consórcio para município, porque ele é muito por município, ele não injetava o dinheiro do Estado como macro, ele só injetava para o município fazer. O que ele cuidava era de estrada, de hospital do Estado. O resto era município. Ele não queria saber. Ele jogava o dinheiro lá para o gestor resolver a vida dele. Porque ele sabe que lá onde as pessoas vivem. Mas dentro daquela condição, como eu estou dizendo, bons projetos. Talvez ainda, mas eu acredito que no futuro possa até você entregar o projeto já pronto. Não, com certeza. Quando eu falo projeto, né, Jorge? Na verdade, é um projeto de viabilidade. Tá certo? Então, porque o Farol, sem dúvida alguma, ela vai ter uma capacidade mais alargada e mais rapidez de ter essa visão, né? Se a gente pegar, por exemplo, hoje, nós temos exemplo de excelência na Paraíba, ficando no agro, né? Hoje o pessoal da Miriri, né, o Grupo Miriri, hoje é referência de produtividade em terras de baixa qualidade. Exatamente. Né? Onde produção de frango em Guarabira, né? Produção de frango em Guarabira, né? Entendeu? Então a gente tem bons exemplos e pode justamente tentar multiplicar isso pela Paraíba toda. A semente está plantada, não é isso? Vamos agora regar. Como você sempre diz, eu acho interessante que o Farol tem esse potencial e nunca na história da Paraíba eu tenho conhecimento que teve um grupo, de que tem uma associação, uma entidade com essa possibilidade. Também, eu também. Nunca vi isso, não. Zé diz que o primeiro lugar é do Farol e o segundo é do Farol, né, Zé? Do Farol, exatamente. Porque é difícil juntar aquela quantidade de pessoas com as capacidades, entendeu, Jorge? Então a gente tem que tirar proveito disso, aproveitar essa união, esse momento que a gente se encontra, né, de poder contribuir cada um com sua inteligência. E temos muito case de sucesso no próprio Nordeste. Com certeza. No próprio Nordeste, em termos de municípios, em termos até de estados, aí como estados como o Ceará. Que tem um desenvolvimento, né? Aí com porto de água profunda e com a aplicabilidade de recursos monstro que está hoje no estado, porque a gente tinha como referência era Salvador e Recife. Recife era a porta de entrada do Nordeste, né? Hoje a própria governadora, Zé, já chegou a reclamar, por que a gente está ficando para trás? Por que a gente está perdendo para os vizinhos? Né, Jorge? Exatamente. A população começando a combater a Paraíba, porque hoje ela já vê a Paraíba como uma ameaça. A população de João Pessoa cresceu, Pernambuco e Natal diminuiu, né? Então, assim, demonstra que os números não aumentam. No passado bem recente, a gente tem inveja do Rio Grande do Norte. Hoje o Rio Grande do Norte tem inveja da Paraíba. Eu vou fazer uma pergunta para você, uma provocação, sabe? Imagine que inveja em termos de hoje o que nós admiração. Vamos falar admiração. Nós sabemos... admiração. Vamos usar a palavra admiração. Depois não aquela confusão do prefeito lá de Natal. Nós sabemos que temos aqui 400 anos... 436, salvo engano, né? 436. E que temos ainda muitas arestas a serem aparadas para se pensar realmente numa visão estadista, sabe? Diferente que nós vimos lá. Uhum. E se fizéssemos uma operação de pegar os 400 mil habitantes de Maringá e colocasse na Paraíba e pegasse os 1 milhão aqui aproximadamente na Grande João Pessoa, não é isso? De paraibanos e colocasse em Maringá. Sem esse pensamento que está se tendo agora, voltando 10 anos no tempo. O que aconteceria daqui a 20 anos? Josué, assim, como eu sou uma pessoa muito pragmática, esse exercício da adivinhação não faz parte muito da minha... Mas não é de adivinhação. Eu entendi sua pergunta, cultura, né? Sabe? Eu acho o seguinte, eu tenho uma seguinte visão pela minha história de vida, né? Eu nasci em Caiçara, sou filho de Caiçara com muito orgulho. Eu sei que você é filho de Caiçara. Filho de Caiçara com muito orgulho. Nasci de parteira.
na fazenda Massaranduba, né? Meus pais eram professores do ginásio lá do município de Caiçara. Conta daqui essa história, viu, gente? Viu? Bota o link na bio aí, bota o link aí depois na descrição do podcast. Essa minha história, ela é baseada na educação. Meus pais eram professores, eu vim para cá, para João Pessoa, para que eu e meus irmãos nós estudássemos. Nós fomos estudar no Instituto La Salle de Daura Santiago Rangel, que nos anos 70 era um ícone da educação. Ela tinha sido uma gestora do Liceu Paraibano de imenso sucesso. Era quem mandava na educação da Paraíba, né? Enfim. E o que é que eu acredito? E o exemplo, a história do mundo está aí para contar o que eu vou dizer. Uma semente de educação, ela é capaz de transformar qualquer deserto de ignorância. Tá certo? Então eu acredito que por esse caminho a gente transformaria. Foi por isso que eu fiz a provocação, sabe? Que tudo está na cultura da população, na visão, na vontade. Quando a gente fala nesse alinhamento, então, eu quis dizer o seguinte, talvez aqui tivesse uma transformação mais rápida, porque ele já tem essa cultura. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, mas também é a nossa oportunidade. Sim, né? Com certeza. Importante dizer também, quem é estudioso de gestão, né, de forma geral, sabe que desafios e oportunidades caminham de braços dados nos mesmos passos, na mesma direção. Só que vai ter uma hora que, se você não tomar a decisão certa, o desafio vai suplantar a oportunidade. O grande segredo é que você acelere a oportunidade para que o desafio fique para trás, no sentido de buscar sempre o caminho que a oportunidade está guiando. E a Paraíba hoje vive este momento. A oportunidade está guiando o momento do desafio. E que sejamos inteligentes e eficientes para seguir a oportunidade e dar conta dela. Eu uso um pressuposto que é o seguinte, se é possível para um ser humano, é possível para mim também. Tá? Então, assim, acredito muito que esse projeto vai conseguir muita coisa, Zé. Gente, conversa boa, passa rápido. Já estamos aqui há quase 1 hora, tá certo? Já? E já. Não foi bom, né? Então, você vai ter que contar outras vezes aqui, tá? Eu queria pedir a vocês o seguinte aí, uma mensagem final que traduza o sentimento de vocês para este momento que a gente está vivendo, quer seja da missão, quer seja da possibilidade de mudarmos essa cara do Estado. Já é bom mudar para melhor, como eu sempre digo, uma Paraíba melhor para todos, sabe? Então, comecei por você, então agora eu vou começar por você, George. Qual é a mensagem que você deixa aí, qual que traduz seu sentimento nesse momento? Meu sentimento sempre vai ser de otimismo, agora dentro de políticas sustentáveis, dentro daquilo que a gente pode exercer e levar de bom. Eu acredito que a gente possa fazer sempre o melhor e eu estou aqui com o Zé. Quando ele fala assim, posso chamar, né, de Zé. É Zé mesmo, eu sou Zé, tenho muito orgulho de ser Zé. Quando a gente fala nesse sentido aí de oportunidade, como ele falou, e que a gente aproveite o momento, a gente tem que fazer com que isso aqui, efetivamente, lá na frente, a gente tenha resultados com sustentabilidade, resultados com continuidade. É isso que eu prego em política pública privada, é isso que eu prego na política, é isso que eu prego como gestão. Eu sou muito por gestão. Eu acredito que a gestão, em todos os sentidos, tanto na área privada, que tem êxito e sucesso, como na área pública. Quando você coloca gestão, você tem como você exercer a cidadania, exercer a condição de poder executar e poder ter o trabalho reconhecido, mas, acima de tudo, você poder fazer com que aquilo que você executou, ele tenha sustentabilidade. Eu acredito nisso. Eu tenho pura certeza que a gente está num caminho muito bom a Paraíba. Acredito, muito no Farol, e posso dizer aqui a título de sugestão que líder é aquele que é liderado. Líder não é aquele que lidera, não. Líder é aquele que é liderado, porque você escuta a voz, você é quem representa. Se tiver alguém no Farol que não fale, mas você vai falar por ele, porque ele vai dizer, olha, Zé está falando o que eu quero que seja dito. Zé está falando aquilo que eu quero que realmente a gente tenha condição de exercer. É dessa forma que a gente conhece os líderes, quando ele é liderado, não quando ele lidera. Liderar, a gente vai sempre liderar, porque a gente vai ser alçado ao primeiro e a gente muitas das vezes vai ter a responsabilidade da decisão. Vai ter a premissa de estar naquele lugar. Exatamente, né, e a cobrança, né? Muitas vezes. Mas eu acredito que quando a gente sabe ser liderado, aí a gente vai ter êxito, porque a gente vai levar aquilo que as pessoas querem escutar da gente, que é a voz deles,
que é aquele pensamento que ele colocou ali, porra, aquele cara está falando por mim. Portanto, acredito no Farol, acredito que vocês terão uma árdua missão, que não é fácil. Você falou colocar Maringá em João Pessoa, primeiro eles iam adorar, porque eles iam praticar. Tem praia aqui, né? Eles iam praticar o que eles praticam junto da praia, né? E daqui ia ficar um pouco chateado lá, porque além de ter sol forte também lá, porque é no norte, mas tem frio, que ninguém é acostumado com frio todo o tempo, né? Mas a gente acredita que não é porque tem uma cultura diferente, porque no Nordeste temos cases também de sucesso, temos que ver isso também, e a gente tem que assimilar o que eles têm com o que nós temos. E outra coisa, eu falo isso aqui, viu, Zé e Josué, porque também eles têm problemas, mas eles têm uma coisa que nós não temos, é o associativismo. Então, é isso que eu falei, né? Assim, essa cultura. Eu peguei um táxi, aliás, um Uber, e eu fui conversando com o motorista, né? Foi interessante, eu fiz uma música para Maringá, e aí eu fui provocando, né? Sim, mas tá até gravado isso aqui, eu gravei para mostrar para vocês depois, tá? A conversa com ele. E ele disse assim, aqui nós entendemos que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ajudar. E tudo que você vê aqui hoje é fruto de uma sequência de trabalhos que foram dados continuidade. Não para. Então o projeto tem que ser de Estado. Um exemplo de continuidade foi a gerente lá do almoxarifado. Ela veio de outro mandato. Aquilo foi iniciado em 2010, ela não veio do mandato do prefeito atual. Mas ela continuou por conta da capacidade dela de estar ali resolvendo aquele projeto tão alvissareiro e de tanto benefício para o município. Antes de eu agradecer você, Jorge, foi mais uma pergunta, só porque você já conhecia o case de Maringá ou não? Não conhecia, né? De forma alguma. Eu já tinha ido a Maringá, porque eu já fiz negócio com a empresa lá que me comprou abacaxi em uma época, mas eu só passei um dia em Maringá. Essa uma volta muito rápido, mas agora realmente foi muito bacana. Espero que a gente volte outra hora lá. Não, a gente vai voltar porque a gente precisa agora aprofundar um pouco do processo, né? Do processo. Nós conhecemos o todo e agora, com certeza... O mais breve possível, que eu achei muito bacana, e a gente tem a condição aí de a gente trazer também, em primeiro momento, aquela capacidade que eles têm junto com o CODEM, né? Porque eu acho que isso aí é um motivo até de a gente acelerar, e aí... Eu acredito que o Farol fará isso com toda certeza, acelerar isso entender os processos, esse processo do CODEM. E uma coisa interessante que a gente acabou não falando aqui, Zé, foi a questão do observatório que eles têm, né? Sim. De acompanhar tudo que está acontecendo. Não é só propor, eles propõem e eles mensuram aqui, eles acompanham aqui, inclusive fazendo algumas, chamar aqui de auditorias em loco sobre a execução do que foi planejado. Na verdade, José, eles têm tanta autoridade no que eles fazem que eles se colocam já nesse estágio. Isso é uma questão de evolução da autoridade como cidadão e como entidade. Mas, voltando para a pergunta de encerramento, eu tenho em minha mente muita esperança, né? Tanto do que a gente aprendeu, do que a gente viu, mas do potencial que a gente tem na Paraíba. Eu já tenho dito, já disse no Farol, já desde a fundação do Farol, que eu vejo a Paraíba como a Flórida brasileira, tá certo? Porque além do berço do sol, onde o sol nasce primeiro aqui nas Américas, das praias radiantes que a gente tem, mas também das condições geográficas, que a Flórida soube finalmente tirar proveito disso. Então eu vejo que a Paraíba pode ser sim uma Flórida pujante, querida, atraente, tá certo? Para ser essa transformadora de geopolítica, né? No nosso caso, a Paraíba tem uma localização geográfica privilegiadíssima e ela tem que tirar cada vez mais proveito disso. Maringá é a semente, nós somos o plantador da semente, né? A gente precisa continuar essa missão, aprofundar o nosso conhecimento e o nosso trabalho e buscar espaço. A posição que o Farol ocupa, essa posição única que nós já discutimos aqui, nos permite que a gente possa bater na porta dos gestores públicos, das entidades que sejam capazes de financiar estudos, que sejam capazes de financiar projetos e entregar para a sociedade imagens, direções, viabilidade de transformação para levar a Paraíba no outro patamar. Eu espero que... Já disse também, a minha gestão do Farol ela tem data para começar e data para acabar, porque eu acho que a alternância de poder faz parte, né? Mas que tenho certeza que o Farol, nesse sentido de entidade provocadora dessa transformação, vai sim continuar e vai possibilitar que a gente transforme essa Paraíba e, quem sabe, menos distante do que a gente imagina, comecemos a entregar frutos para a nossa sociedade. Obrigado mais uma vez pelo espaço, foi uma honra estar aqui com você.
Eu que agradeço a sua presença, Zé. Você também, Jorge, assim, trouxeram essa visão do que vocês puderam vivenciar juntamente com os outros líderes lá em Maringá. Assim, eu vejo como um divisor de águas, sabe, essa nossa viagem lá. Valeu muito a pena e você também fez uma provocação, não falou aqui hoje, mas de continuar essa ligação, né? Essa ligação, porque assim, muitas coisas eles já passaram, já viveram já, então fica mais fácil a curva de aprendizado. Tenho certeza que, por exemplo, nós vamos, como entidade, provocar muito o CODEM, Associação Comercial de Maringá, e a gente vai mergulhar nos processos. Não dá para a gente querer fazer tudo que eles fazem, mas dá para a gente começar a iniciar aprendendo, tá certo? Aprendendo justamente de onde se busca as referências, de onde se busca apoio e aprendendo o modus operandi. Eu não tenho nenhum problema de perguntar quem sabe. A minha capacidade de aprender... Eu digo quando eu não tenho a capacidade de criar, eu tenho a humildade de perguntar. Exatamente, José. Também da mesma forma, né? Entendeu? Mas... Maringá tem uma ligação muito forte com a Paraíba, mas não vamos contar. No próximo episódio, vou deixar para Poliana contar essa história aqui, tá? Ela ou Chico, né? Ela ou Chico, tá certo? Terça-feira gravar com ela aqui, aí vamos fazer essa temporada com todos que participaram dessa viagem, porque assim, eu sempre acho o seguinte, que tudo está na maneira como você se posiciona frente às dificuldades, aos desafios, sabe? E João Pessoa tem um potencial, a Paraíba, o Nordeste como um todo, nós precisamos sim sair dessa visão que se tem lá fora da gente, tá? Esse coitadismo também, não sabe? Não é isso, tá? Eu acho que é importante a gente entender que o nordestino, que foi educado, aculturado, principalmente por sua necessidade de condições, de itens básicos de sobrevivência, como água e alimento, né? E ficou coitadinho, e na verdade nós somos fortes, resilientes, tá certo? Capacitados, inteligentes, e a gente precisa começar a assumir esse papel de grandeza para nós sermos líderes da nossa própria caminhada. Se tem uma visão muito forte lá fora, eu digo que eu ando muito, como vocês andam também, a gente sabe disso. Quando fala assim, é lá na Paraíba, vocês são do Norte? Do Norte. Do Norte. Aí eu brinco, você estudou geografia? Entendeu? Não? E aí eu sempre falo aqui, que o pastor Sérgio falou outro dia, né? Que ele levou uns DVDs para prensar, como chama, né? Sim. E quando o cara viu, ele disse, caramba, fizeram aonde? Eles, na Paraíba. Na Paraíba? Tem certeza, nem parece. Aí ele falou assim... Em outro podcast eu vou contar o que Aí ele falou assim, olha, essa história que lá só tem jumento, tá certo? Só tinha um que é o que veio aqui dizer que lá só tinha jumento. Então, assim, nós temos um potencial. Agora, temos que nos apropriarmos disso no sentido de políticas públicas, de que se a gente brinca, né, se é inveja ou se é admiração, sei lá o que for, mas somos co-irmãos, cara, todo mundo, todo brasileiro, acabar essa coisa que existe hoje no Brasil, o Norte, o Sul, a João Pessoa, Campinas, Maringá e Londrina, eles têm isso também. Mas que agora, você sabe que tem um comitê, a gente viu lá, que tem um comitê para dirimir os problemas e todo mundo crescer junto. Então, assim, eu acho que essa polarização que existe no Brasil, ela precisa cada vez mais diminuir. E quem tem a oportunidade tem que fazer por onde isso acontecer, tá, gente? Eu ficaria com vocês aqui, eu acho que até meia-noite, até amanhã de manhã, porque eu gosto desse aqui, sabe? Esse bate-papo, não só que eu aprendo, relembrando, ouvindo vocês, pessoas que têm um grande conhecimento nas suas áreas aí, mas também relembrando que nós vimos lá. Sabe? Então, assim, para mim foi muito rico. Eu espero poder ter passado para você aí um pouco do que a gente viu. Se tiver a oportunidade, vá também, não só Maringá, qualquer lugar que tenham aí grandes cases, né? Porque o que é gestão, já que você gosta de gestão, eu traduzo gestão da forma mais simples do mundo. Por que este microfone aqui não está ali no chão agora? Tá certo? Porque este recurso, a melhor forma de usá-lo é desta forma para essa gravação. Então, logo, gestão é usar da melhor maneira os recursos que você tem disponível. Isso em qualquer lugar. Então, esse crescimento, essa aproximação entre o privado e o público, porque o privado ele tem uma visão mais de longo prazo. Não é que ele sabe mais, sabe, Zé? E já quem está ali no poder ali, às vezes, tem 4 anos ali, aquela correria para poder mostrar serviço. Então, na hora que a gente consegue unir forças, todo mundo vai acabar saindo ganhando no final, tá? Então, eu espero que os frutos da nossa conversa aqui, essas tamareiras, elas sirvam aí para inspirar
tá? Para você ver que é possível. Se nós já somos tão bons como somos, sim, e temos essa oportunidade, imagine se a gente conseguir alinhar essa cultura e usar cada vez mais os recursos da melhor forma, tá? Então, esse é um sonho que eu acho que é de todos nós que estivemos lá e saímos refrigerados. Você deu uma olhada para cima, você quer dizer alguma coisa, Zé? Pode ficar à vontade. Eu quero dizer o seguinte, você falou refrigerado, né? Então, eu imaginei o seguinte, que tudo na vida tem seu tempo, né, Josué? Então, particularmente na minha trajetória, eu estou assumindo o Farol no momento que eu vou poder me dedicar ao Farol e, sem dúvida nenhuma, eu vou poder refrigerar a minha mente também com o aprendizado de tantos colegas, com tantas capacidades, para entregar para a Paraíba o meu melhor. Com certeza, isso aí eu não tenho dúvida, porque eu acompanho sua trajetória, acompanho sua história como empreendedor. Só faço aqui, acrescento uma coisa, sabe, Zé? Pessoas como você, como o Relógio, como eu, temos assim, como diz como é que é a galera aí do agro, né? Chama na bota, sabe? Então, nem todos são assim. Tem que cada vez mais puxar essas pessoas, com sabe? certeza. Puxar, acho que o desafio é esse, é puxar para que a gente possa criar, como eu sempre digo, uma Paraíba cada vez melhor para todos, sabe? E isso é possível. E você que nos acompanhou até aqui, você que está caminhando, você que está lavando prato, faço muito live prato, sabe? Eu fazia... eu escuto muito a pandemia, principalmente, eu ficava lavando os pratos, que a gente tinha empregado naquela época, e escutando podcast, que eu sou um consumidor de podcast, porque sempre tem algo que a gente aprende quando a gente... escuta um podcast. E se não aprendeu nada, melhor ainda, porque você está num nível ainda mais alto ainda, sabe? Mas vale a pena você compartilhar se serviu para você. É uma temporada, vou trazer aqui todos que quiserem, que foram até Maringá. Muito bom, tá certo? Para a gente compartilhar, para registrar, para materializar, Zé, o que nós vimos lá. Porque muito bom. Eu digo que a nossa vida, o homem é, como é que é? Passageiro não, cadê um branco agora? A sua vida é finita, mas a obra é infinita. Tá? Então, nós deixamos aqui hoje, pode ser que daqui a 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, 100 anos, alguém esteja ouvindo e diga, opa, um dia teve um bando de doido que foi lá e buscaram a informação que serve para mim hoje. Até porque, quando a gente vê hoje o passado, inspira para o futuro. Então, essa é a ideia. E se isso aí ficou alguma coisa... Valeu a pena nosso bate-papo aqui, você sair da sua cidade, em plena sexta-feira, você deixar seus afazeres para estar aqui, tá? Então, obrigado, gente, muito obrigado, tá certo obrigado. Aí? Muito obrigado mesmo e... Obrigado, meu amigo. Valeu, pessoal.